Olá! Nesse vídeo trataremos do assunto Apocalipse, o fim dos maus tempos, voltando a abordar o assunto Apocalipse segundo Pietro Baldi, agora numa versão bem mais detalhada. E temos que começar apresentando Pietro Baldi. Quem foi Pietro Baldi? Foi um gênio, filósofo, místico, pensador, espiritualista italiano, que nasceu na Umbria em 1886, na Itália, que foi a mesma província onde nasceu Francisco de Assis, e morreu em 1972 em São Vicente, São Paulo, Brasil. Ele teve origem rica, mas fez voto de pobreza em 1927, que é exatamente o ano onde o Chico Xavier iniciou a sua mediunidade, o seu mediunato, com 17 anos de idade. Teve 24 obras publicadas, sendo a mais famosa a Grande Síntese, aonde o próprio nome indica, ele conseguiu fazer uma síntese primorosa entre ciência e religião, agradando aos dois lados, inclusive chegando ao requinte de prever elementos novos na tabela periódica, que tinha relativamente quase um pouco mais da metade dos elementos que tem hoje, e o raciocínio dele, por extrapolação da lógica da criação do universo que ele estabeleceu no livro, ele permitiu fazer essas previsões com muito acerto. Radicou-se no Brasil em 1951 e teve homenagens de pessoas famosas. O Albert Einstein tem uma carta em que ele se dirige a ele elogiando seu trabalho. Augusto dos Anjos não foi bem contemporâneo dele, mas fez grandes elogios ao seu trabalho. Ernesto Bosano, filósofo famoso da Itália, espiritualista também, que também teceu muitos elogios ao seu pensamento lógico, rigoroso, filosófico e espiritualista ao mesmo tempo. Emmanuel, o grande guia de Chico Xavier, teceu elogios rasgados. Ele chegou a dizer, por exemplo, que Pietro Baldi falava das esferas elevadas do plano superior, da onde ele mesmo provém. E o Chico Xavier também elogiava ele abertamente, andavam juntos, eram grandes amigos. E Chico Xavier dizia que só não psicografava o Pietro Baldi desencarnado porque Pietro Baldi era um gênio. E ele não conseguia psicografar gênios. E tem mais uma informação muito importante sobre as encarnações de Pietro Baldi, que dão a base para usarmos ele como referência em detrimento de vários, muitos respeitáveis, claro, mas preferimos ele para tratarmos a questão do Apocalipse. É que, segundo o livro de Francisco de Assis, de Miramês, psicografia de João Nunes Maia, João Evangelista, quando estava recebendo na ilha de Patmos a mensagem divina do Apocalipse, o livro sagrado que fechou a Bíblia, havia ao lado dele Pátios, um jovem que foi discípulo de João Evangelista, mas que não foi citado na Bíblia porque não era o caso. A missão do final dos tempos, da mensagem do final dos tempos, não permitia a citação dele. Ele apenas acompanhava, escrevia alguma coisa, testemunhava a parte física do fenômeno e conversava abertamente com João Evangelista a respeito desse e de outros assuntos. E esse jovem que acompanhou devotadamente João Evangelista em toda a sua saga de Patmos e depois mais adiante, como está no livro, ele foi a reencarnação de Pietro Ubaldi. Pietro Baldi, exatamente, portanto, esteve na ilha e testemunhou, ou conversou, ou foi um dos mais próximos seres vivos a acompanhar a revelação divina do Apocalipse. E diga-se de passagem, João Evangelista logo em seguida reencarnou como São Francisco de Assis e veio Patmos reencarnar ao lado de Francisco de Assis como Frei Leão.
E depois, segundo alguns espiritualistas, e este canal também concorda, esta reencarnação maravilhosa de João Evangelista e depois de Francisco de Assis seguiu viagem por várias encarnações maravilhosas, mas depois foi também Allan Kardec e também Chico Xavier. Daí a grande afinidade de Pietro Baldi com Chico Xavier, e também começaram praticamente seus votos de dedicação ao mundo juntos em 1927. Pietro Baldi dando voto de pobreza e Chico Xavier iniciando o mediunato. Porém, essa parte das reencarnações futuras de João Evangelista, respeitamos a opinião de cada um. Mas esta é a posição, por enquanto, desse canal. Então, Pietro Baldi lança em 1956 o famoso livro Profecias, onde ele comenta vidências, mensagens, vaticínios, profecias, as mais famosas a respeito do fim dos tempos, ou o fim dos maus tempos, como este canal prefere chamar. Ele dedica boa parte da obra à explicação do Apocalipse, apresentando esse assunto de forma clara, lógica e compreensível às humanidades em geral. E diga-se de passagem, este canal entende que o Apocalipse, aliás, fruto inclusive do estudo que foi feito sobre o livro Profecias, este canal entende que o Apocalipse deveria ser estudado com a mesma unção, fervor, dedicação e interesse que todas as obras dos outros livros da Bíblia, principalmente os Evangelhos. Primeiro porque não pode ser à toa que este livro, o Apocalipse, encerrou a Bíblia. Isso dá-lhe uma importância maior, mas também porque o Apocalipse é uma revelação. Ele é uma mensagem divina, como raramente aconteceu na história da própria Bíblia. Podemos dar alguns exemplos de algo que possa ser comparado a esse grande evento, mas maior do que ele, talvez a mensagem dos 10 mandamentos de Moisés, ou a vinda de Jesus, quando ele foi ungido por João Batista no Rio Jordão. Porém, fora esses dois grandes eventos, não lembramos de mensagens maiores e talvez escrito mesmo diretamente de Deus, talvez tenha sido uma das maiores mensagens que Deus colocou na Bíblia. Daí a importância dela para os nossos estudos, se queremos realmente entender as grandes mensagens espirituais e o pensamento de Deus para a humanidade. E antes de nos aprofundarmos no estudo do livro das Revelações, precisamos primeiro entender as dificuldades que existem na interpretação do livro Apocalipse. Visualizemos a situação de João Evangelista, um homem simples de 2000 anos atrás, da Judéia, que foi arrebatado em espírito para os planos divinos, onde, segundo Pietro Baldi, nesse plano transcendental, não existe nem passado e nem futuro. Tudo é um presente onipresente, tudo é absolutamente perfeito e acontecido, cabendo a João Evangelista fazer uma tradução dessa visão transcendental para a mente humana. Então, o que João Evangelista fez de forma brilhante? Primeiro, ele buscou repetir acontecimentos, aspectos desse diamante divino de formas diferentes para tentar abordar de forma mais completa possível aquele evento que ele estava observando. Então nós vamos ver repetições na Bíblia e isso vai ser das chaves para que possamos interpretar melhor o Apocalipse segundo Pietro Baldi. Depois ele precisou usar, João Evangelista, a forma figurada, porque se ele desse detalhes, nomes, locais, etc., a perseguição que já estava forte contra os cristãos ia ser ainda muito pior. Além disso, as pessoas más, os poderosos, iam usar essas informações para oprimir e explorar ainda mais o povo.
não iria dar o resultado desejado. Além disso, ele não poderia dar datas. Primeiro porque não é uma questão matemática a questão de datas. Depende muito dos próprios homens as datas em que os eventos iriam acontecer. Vamos dizer que o homem ele não pode dizer quando vai cair uma maçã. A hora, o minuto, o segundo, não é possível dizer. Mas ele pode dizer sim, está no período em que a maçã, como madura, deve cair. Assim também são os eventos futuros. Depende do comportamento da árvore da humanidade o momento em que as coisas aconteçam de acordo com a previsão. Mas vão acontecer, pois esta é a previsão, é a visão divina, já está acontecida lá no futuro. Por esses aspectos que o homem, normalmente, quando lê o Apocalipse, não está informado, ele vê esta questão da interpretação de forma muito complexa. Porém, ela não é, e Pietro Baldi vai mostrar que não, usando a chave do seu raciocínio lógico. Dito isso, e ampliando o nosso diamante para vermos melhor, Pietro Baldi utilizará países para identificar seres e aspectos do livro das Revelações. E este canal também utilizará o raciocínio brilhante dele para ampliar as ideias, atribuindo aspectos do Apocalipse a grandes povos e continentes. Este canal recomenda que, quando for citado mais à frente países, continentes, etc., que seja interpretado como países que representam melhor um determinado pensamento, uma determinada cultura, valores e ideais comuns. Ou seja, que não seja interpretado como especificamente aquele país, mas sim os pensamentos, os comportamentos que ele representa. Vamos dar um exemplo bem claro. Por exemplo, se for atribuído alguma mensagem ou imagem do Apocalipse aos Estados Unidos, uma primeira ideia é dizer que todo americano está destinado àquilo que os outros não. E não é essa a conotação que tem que ser utilizada. Deve-se interpretar que o pensamento que o americano representa na sua maioria, pelo povo que lá é maioria, está levando aquele povo àquela situação. Porém, lá nos Estados Unidos haverá grupos que pensam como brasileiros, que pensam como tailandeses ou europeus, etc. E esses grupos, que karmicamente estão ligados a outros valores de outros povos. Assim como aqui no Brasil, se tiver pessoas com pensamento nazista, ou pensamento inglês, ou francês, ou russo, ou comunista, etc., e acreditarem e se comportarem daquela maneira, eles estão karmicamente, espiritualmente vinculados àqueles povos, e não ao Brasil. Então, quando se tratar de povos, de países ou continentes, estamos falando das ideias que eles representam. E que cada um de nós tem em si, vamos dizer, o país ao qual está espiritualmente vinculado. Porém, claro, a maioria dos povos, a maioria das pessoas de um determinado país se comporta da maneira que aqueles valores do país representam. Mas não quer dizer que seja absoluto, pode haver situações diversas de grupos aqui e ali que, apesar de estar longe do país representante daquela imagem do Apocalipse, estão sintonizados com ela e terão o mesmo destino kármico. Agora será apresentada uma visão geral do Apocalipse utilizando a chave espiritual filosófica brilhante de Pietro Ubaldi, o qual recomenda, numa primeira instância, que não nos percamos nos detalhes. Tenhamos uma visão panorâmica geral, pois os detalhes podem nos fazer perder o entendimento geral da mensagem divina. Seguindo o raciocínio dele, ele apresenta o Apocalipse em 3 grandes partes. Uma primeira parte chamada Avisos aos Grandes Povos. Uma segunda parte
subdividida em ações dos homens e resposta de Deus, e a terceira parte, chamada de a nova era. Pois bem, utilizando essas partes, apresentaremos agora uma sequência em pacote dos grandes eventos do Apocalipse, encaixando esses eventos nessas fases que já foram apresentadas. Vamos seguir. Bom, a primeira parte, os avisos, está no capítulo 2 do Apocalipse, que logo em seguida passa aos 7 selos, que está na parte ações dos homens, e aí ele segue para a resposta de Deus, que seriam as 7 trombetas. Continuando no livro, nós vamos ver logo os 7 prodígios. E os 7 prodígios vão dar resposta às 7 taças. Estamos seguindo o Apocalipse, como se estivéssemos lendo em grandes pacotes. Depois temos a besta e a prostituta, seguido de a queda da Babilônia. Depois temos um grande evento onde tudo está conjunto, que é o cavaleiro do cavalo branco e as 2 bestas, num evento só, apresentando tanto o ser maligno como a resposta divina. E em seguida temos os 1000 anos do dragão preso e os 1000 anos da batalha final. E por fim, temos a Nova Jerusalém. Notem que no pacote Ações dos Homens, os 7 selos, os 7 prodígios, a besta e a prostituta, etc., fazem parte das ações, dos aspectos do homem, o que o homem fez ou tem feito. E em seguida, temos a resposta divina, todas elas claramente descritas, como se fosse, como já apresentamos, um grande prisma, onde foram dados aspectos diferentes de um mesmo evento. Agora, com esse esquema geral bem compreendido, voltaremos a ele periodicamente para nos situarmos na interpretação das fases do Apocalipse. Iniciaremos, claro, com os avisos às 7 igrejas, que são as famosas 7 igrejas da Ásia Menor, que Pietro Baldi explica que, na verdade, não está se dirigindo Deus a um pequeno povo da Ásia Antiga, e sim aos grandes povos da humanidade, aos grandes continentes. E este canal, utilizando o raciocínio de Pietro Baldi, pois Pietro Baldi não relacionou as cartas a nenhum continente. Porém, este canal vai apresentar uma ideia, uma proposta de ligação das cartas a determinados continentes, já reconhecendo eventuais erros e também aceitando as críticas que eventualmente possa ter sobre a atribuição de um continente a uma carta, etc. Porém, é uma maneira de exercitar o raciocínio e interpretar as mensagens sagradas, aproveitando essas lições profundas que, obviamente, os avisos não foram à toa. Eles têm que ser aproveitados e bem entendidos, principalmente agora, no fim dos maus tempos. E dito isso, vamos à carta de Éfeso, a primeira carta dos avisos, onde Deus diz: reconheço as suas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança, porém tem algumas coisas contra ele, principalmente que ele abandonou o seu primeiro amor. Então, ele também coloca uma adoração indevida a determinados grupos pecadores. Nós avaliamos esta situação como um povo que era bom, porém se desviou. E o canal propõe que seja eventualmente a Ásia, claro, não é a Ásia toda. Já podemos destacar aqui a Índia, tem um papel especialíssimo no futuro espiritual da humanidade, talvez seja o caso de tirá-la ou não, porém essa é a proposta, diante da história da Ásia e a informação que veio pela igreja de Éfeso. Na segunda carta, Deus se dirige à igreja de Esmirna, dizendo que conhece as aflições daquele povo, a sua pobreza,
porém afirma que eles são ricos, conhece as blasfêmias daqueles que se dizem judeus, mas não são, que na verdade servem à sinagoga de Satanás. Avisa que eles serão presos, serão provados, sofrerão perseguição durante 10 dias e manda eles serem fiéis até a morte, para ganhar a vida. Então fala, acreditamos neste canal, que seja um bom povo que vai sofrer muitas dificuldades espirituais e deverá permanecer firme. Usando os continentes, nos pareceu mais interessante pensar na África, porém respeitando, claro, as discordâncias que possivelmente tem. A terceira carta, Deus se dirige a Pérgamo e diz que sabe onde ele vive, que está no trono de Satanás. No entanto, diz que ele não entrou em pecado, que não renunciou à sua fé, mas vê que alguns estão seguindo os ensinamentos de Balaão. Manda, enfim, eles se arrependerem e seguirem o bom caminho. Entendemos que é um povo que vive entre os maus, mas não renunciou. Porém, alguns precisam arrepender-se. Entramos com a Oceania. Talvez tenha sido uma das mais difíceis de encaixar, porém achamos próximo, face à situação que eles vivem naquele continente. Na quarta carta, Deus se dirige à igreja de Tiatira, afirmando que ele conhece as obras desse povo, o seu amor, sua fé. Afirma que eles estão fazendo mais agora do que no princípio, porém ele tem uma coisa contra esse povo, que o povo tolera Jezabel, a mulher pecadora, cheia de imoralidades. Ele avisa para que eles se arrependam, porque se não seguirem o conselho, terão grande sofrimento. E por fruto desta carta, nós entendemos que seria um povo bom, mas que tem tolerado o pecado no meio do povo. Tentamos encaixar na América Central. Sem querer entrar em detalhes, nos pareceu a mais próxima dessa descrição como povo em geral. Na quinta carta, Deus se dirige à igreja de Sardes, afirmando, como sempre, que conhece as suas obras, que este povo tem fama de estar vivo, mas está morto, que esse povo recebeu muita coisa e ouviu também bastante, e manda eles obedecer e se arrependerem. Porém, dá a entender que o povo não deu muita atenção, e que Deus terá que vir sobre eles como um ladrão. Afirma que foram poucos os que não se contaminaram nas suas vestes pelo pecado. E afirma que esses poucos que seguiram um caminho correto, com as vestes brancas, serão guardados e protegidos. E diante dessa descrição, entendemos que é um povo que recebeu muito, mas muito mesmo, porém poucos não se contaminaram. Na interpretação que estamos dando, usaremos esta carta para atribuí-la à Europa. Até porque o Pietro Baldi mais à frente trará muitas informações a respeito da Europa, alguns países e a Europa como um todo, e nos parece mais adequado esta descrição. Sexta carta, a famosa mensagem à igreja de Filadélfia. Deus reitera que conhece as obras desse povo, que colocou diante desse povo uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Diz que esse povo tem pouca força, mas que guardou a palavra dele e não negou o nome sagrado. Avisa que fará aqueles que frequentam a sinagoga de Satanás e os falsos judeus se ajoelharem diante desse povo. Alerta que vem em breve e avisa ao povo para reter o nome dele, reter o que eles conhecem de Deus, para que ninguém tome a sua coroa. Que ele fará esse povo vencedor da coluna do santuário de Deus, e dali jamais sairá. Obviamente, este canal entende que se trata de um povo muito bom e agradável a Deus. Então, não temos dúvida em atribuir à América Latina, de uma forma geral, e ao Brasil em particular, esta carta,
Até porque existe um livro da Lavra do Espírito de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, que tem o título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a pátria da mensagem divina do Senhor, onde coloca o Brasil numa posição de destaque para iniciar a nova era. Além disso, o próprio Pietro Baldi, num livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, põe também em destaque a posição do Brasil para protagonizar o início da nova era. Na sétima carta, a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. Ali Deus informa que eles não são nem frios nem quentes, são mornos, e que assim está a ponto de vomitá-los pela boca. Diz que esse povo fala que é rico, que tem muitas riquezas e não precisa de nada. Porém, não reconhece que é miserável e que na verdade está nu. E Deus aconselha: tome o ouro de mim, aprenda comigo e será rico. Use colírio para ungir os olhos e poder realmente ver. Ele repreende e disciplina os povos que ama. Por isso avisa para que eles sejam atentos e se arrependam. Parece um povo dúbio, desviado, rico, mas que na verdade é muito pobre e miserável. Não temos dúvidas de atribuir, pelo menos coletivamente, à América do Norte, aos Estados Unidos em geral, esta mensagem. Por tudo que fazem, às vezes são muito bons, às vezes são muito maus, avisam ao povo e mostram, ostentam a sua riqueza, etc. E Pietro Baldi, mais à frente, vai dar outros subsídios para corroborar essa nossa ligação. E estamos aqui concluindo a parte dos avisos, mas reiterando que estamos na parte da ligação com os povos apenas fazendo inferências e que nem Pietro Baldi chegou a esse detalhe. Concluída a primeira parte, os avisos aos 7 povos, seguimos para a segunda parte, que tem 2 fases. A primeira fase, ações dos homens, e a segunda, resposta de Deus. Numa visualização, vemos as ações dos homens e a resposta de Deus. Vamos agora para a primeira fase da segunda parte, as ações dos homens. Mas antes de irmos com mais detalhes nas informações constantes da primeira fase da segunda parte, que são as ações dos homens no Apocalipse, temos que abrir algumas chaves simbólicas explicadas por Pietro Baldi, mas também outros historiadores e estudiosos do Apocalipse também concordam, a respeito das simbologias. São várias, nós vamos apresentar aqui apenas as principais, onde vamos ver, logo num primeiro momento, vários seres muito bizarros, seres com chifres, com cabeça de leão, com asas, uma mulher sentada numa besta avermelhada, com 7 cabeças, dragões, etc. Todos esses seres, de uma forma geral, claro, representam no mundo os homens com suas ações perversas, a sua ganância, a sua indiferença, crueldade, a ânsia pelo poder, a cobiça e etc. Veremos também muitas referências ao número 7, que significa número perfeito, ciclo completo, processo inteiro realizado. Como, por exemplo, vemos a obra divina da luz branca, cujos espectros dão as 7 cores do arco-íris. Temos na energia sonora as 7 notas musicais, as 7 fases da lua e por aí vai. E o 7, como não é divisível, ele só pode ser composto na sua metade mais possível em 4 e 3. E o 4 e 3 são números também de altíssimo significado que, multiplicados, dão 12. Daí vem os 12 meses do ano. E temos outras referências ao 12, como os 12 apóstolos e por aí vai. Temos também, por exemplo, o caso das pirâmides do Egito,
que tem a sua base de 4 lados, né? Um quadrado de 4 lados, por 3, que é o triângulo. Também uma referência à importância do 12, mesmo antes da era dos judeus. E significa sempre tempo, quantidade, grupo, estrutura perfeita. Por isso, voltando aos apóstolos, a referência ao 12 mostra que ali é um grupo perfeito realizado, e por aí vai. E 12 vezes 12, já que 12 é um grupo perfeito, 12 vezes 12 dá o significado de multidão, seleção, equipe, uma quantidade muito grande de pessoas perfeitamente selecionada. Então vemos que, na verdade, não há números em seu significado concreto. Os números também possuem seu significado, a sua simbologia numerológica. Não devemos, portanto, nos amarrar em qualquer número pelo seu significado concreto, e sim pelo símbolo que ela representa. E o livro das Revelações apresentará muitas referências a dias, que significam anos, e obviamente meses são pacotes de 30 anos, isso de forma genérica, não pode ser considerado de forma absoluta. E há também a famosa citação 666, que é ligada à besta, a segunda besta, a besta que saiu da terra, e precisamos aqui abrir um pequeno parênteses. Não só para esse número, mas também para as simbologias, as formas descritas no Apocalipse. Como João Evangelista recebeu isso do absoluto, que é o Criador, que engloba tudo que existe no universo, não só no espaço, mas no tempo, para Deus tudo já é acontecido. O homem que está imerso nessa realidade de Deus, ele não tem como escapar de manifestar, de uma forma, ainda que inconsciente, aspectos destas simbologias. Bastando apenas uma chave espiritual, ou seja, uma pequena revelação espiritual para que o homem atento consiga ligar um ser ou uma pessoa ou um grupo a determinada simbologia do livro das Revelações. Bom, dito isso, passaremos a mostrar primeiro o que significa 666 espiritualmente. Se 6 é o inverso físico do 9, ou seja, a bola para cima é 9, e 9 simboliza elevação espiritual máxima e moral também, numerologia essa, onde o 9 também é considerado elevado não só para os judeus, mas para os hindus e outras muitas crenças, principalmente orientais. A bola para baixo, que é o 6, é o nível mais baixo do ser humano, do ponto de vista ético, moral e espiritual. Não quer dizer que o ser seja idiota, estúpido, não quer dizer isso, às vezes muito pelo contrário. Mas que do ponto de vista espiritual moral ele é o mais baixo, é o mais inferior. E como é repetido 3 vezes, só caracteriza que está consolidado, 3 vezes consolidado, assim como há referências ao 3 vezes santo, 3 vezes eterno, dizendo que é também a elevação máxima consolidada, existe a inferioridade máxima estabelecida, que é o número 666. E comprovando com alguns exemplos sobre a ligação das simbologias com as pessoas e seres de forma inconsciente, apresentaremos o número Nero, que significa, no alfabeto hebraico, 666, pois o alfabeto hebraico pode ser também traduzido em números, e somando esses números dá 666. Esse é bastante famoso. Um outro que talvez não seja muito famoso, mas muito respeitável, interessante, principalmente por causa da fonte, é do livro A Caminho da Luz, do espírito elevadíssimo de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Lá ele dá um exemplo do 666, informando que no momento do decreto da infalibilidade papal de Pio IX, em 1870, ele diz, traduzido para o português, o seguinte: que o Papa é o vigário geral de Deus da Terra, que é vigário do Filho de Deus e que é o príncipe do clero.
E escrito, obviamente, em latim, como foi na época, seria escrito assim: Vigares generalis Dei in terris. A outra frase, Vigarius Filii Dei. E a última, Dux Cleri. Essas frases, segundo Humberto de Campos, elas estão diretamente ligadas ao Apocalipse. Usando essa chave geral, vamos apresentar inicialmente um exemplo, pegando qualquer uma dessas três frases, mas vamos trabalhar só com a primeira como exemplo, transformando as letras, usando as letras que significam também números romanos, e somando esses números romanos, teremos também o 666. Com o vigário geral de Deus na Terra, faremos isso. Somando o VIC, tem 5 mais 1, mais 100, que dá 106. Depois o IV, que dá 1 mais 5, e assim por diante. Vamos somando, somando, e somando dá esse total. Mas, somando tudo, dá exatamente o 666. Não é impressionante? E, gente, se nós fizermos isto também com o Vigarius Filii Dei e com Dux Cleri, vai dar exatamente 666. Ou seja, o 666 repetido 3 vezes, reconfirmando de forma cabal, inequívoca, que eles estavam manifestando o 666 da besta do Apocalipse. E só para reforçar o que já foi mencionado, quando se falar de cidades, de países, de povos, estamos falando a representação geral que esse povo, aquele país específico representa. Ou seja, seres sintonizados com o que simboliza aquele país ou grupo é que estão dentro daquela condição e não necessariamente o povo inteiro daquela área. Isso já foi explicado só para reforçar a ideia e podemos seguir tranquilamente em frente. Já nos adentrando na primeira fase da segunda parte, Ações dos Homens, passaremos primeiramente pelas grandes etapas do Apocalipse, dessa fase, os selos, depois as trombetas, etc., apresentando as relações que Pietro Baldi faz para entendermos as simbologias e as relações e as repetições que estão nessa fase. Logo à frente, não estranhe muito essa primeira parte, pois esta tela vai apresentar as relações iniciais que Pietro Baldi faz, e logo em seguida, Pietro Baldi mostra no livro Profecias por que ele fez essas relações. Então vamos lá. Temos o primeiro selo, cavalo branco. Depois, em seguida, no livro das Revelações, tem o segundo selo, que é o cavalo vermelho, são os famosos cavaleiros do Apocalipse. Depois, o cavalo preto. E, por fim, o cavalo amarelo. E Pietro Baldi faz o seguinte. Ele relaciona o primeiro selo, cavalo branco, com o primeiro prodígio lá na frente, que é exatamente a mulher e o dragão. Não leremos estes eventos, é fácil de acessar na Bíblia, depois dá para fazer um relacionamento melhor, inclusive descobrir outras relações maiores, mas Pietro Baldi, de uma forma geral, apresenta aí. Primeiro prodígio, mulher e o dragão, relação com o cavalo branco. O cavalo vermelho, ele relaciona com o segundo prodígio, a besta que saiu do mar. O cavalo preto, ele não dá relação nenhuma, ele pula o cavalo preto e vai para o cavalo amarelo, onde relaciona com a besta que saiu da terra. E para cada um desses cavalos, ele apresenta uma relação com os povos da atualidade ou do passado recente da humanidade. Com o primeiro selo, cavalo branco, que ele relaciona com a mulher e o dragão, ele relaciona com o imperialismo inglês. Calma, gente, mais à frente vamos explicar por que Pietro Baldi fez isso. Com o segundo selo, vermelho, e o segundo prodígio da besta que saiu do mar, União Soviética. O terceiro selo, cavalo preto, Alemanha nazista. E o quarto, o cavalo amarelo, a besta que saiu da terra, com os Estados Unidos. Mais à frente,
Pietro Baldi explica por que ele fez isso. E Pietro Baldi agora começa a explicar por que ele fez esse relacionamento, começando com o imperialismo inglês, que ele relacionou com o cavalo branco e com a mulher e o dragão. Ele começa explicando que o dragão é um ser ardiloso, que se arrasta como uma serpente, ele é astuto, matreiro, que são atributos muito ligados ao imperialismo inglês da história. E não há como discordar disso. Ele também comenta o aspecto do materialismo, da animalidade que simboliza o dragão. A animalidade não é aquela que nós entendemos normalmente. Aqui fala-se de animalidade como comportamento espiritual, onde o animal, por exemplo, ele não tem nenhum interesse espiritual. O animal não reza, ele simplesmente vive a vida material, onde só o que é da terra que importa. E nesse ponto há pessoas e povos que se comportam dessa maneira. Aí está a animalidade. Inclusive, há informações elevadas de que o homem, de uma forma geral, comportando-se só cuidando da matéria e não do espírito, eles nada mais são espiritualmente do que animais inteligentes. E esse tipo de comportamento materialista, que não quer dizer que eles sejam burros ou limitados intelectualmente, apenas tem espiritualmente um comportamento animal, também pode ser atribuído ao imperialismo inglês, apesar da religião anglicana, do protestantismo, que eles têm bastante lá, mas na prática o povo se comporta com o interesse no ter e no poder. Inclusive, essa descrição de vencer e conquistar está atribuída ao primeiro cavalo, o cavalo branco, onde realmente esse povo foi e podemos considerar que ainda é muito poderoso, não só do ponto de vista militar, mas também econômico. Em branco, nós começaremos a acrescentar ideias usando o raciocínio de Pietro Baldi para ampliar a conversa a respeito desses relacionamentos. Onde primeiro comentamos que não é necessariamente, nós acreditamos nesse canal, que não poderíamos atribuir isso só ao imperialismo inglês, mas também talvez a Europa toda pudesse ser colocada nesse contexto, até porque as conquistas não foram só da Inglaterra, Portugal, Espanha, França, principalmente, fizeram coisas semelhantes, apesar de reconhecermos neste canal que o imperialismo inglês é o que mais simboliza esse aspecto comportamental que Pietro Baldi descreve. Notem outra coisa, reforçando o pensamento de Ubaldi, que há muitos e muitos filmes, principalmente da Idade Média, relacionados à Inglaterra, onde se apresenta lutas pela coroa, dragões, há até um seriado famosíssimo de um canal de TV paga muito recente, que teve quase uma década de temporadas, em que se fala muito de posse de tronos, posse de coroas, muitos e muitos dragões, etc. Inclusive seres cavaleiros com arcos na mão, guerreando, lutando, e repetidamente, história de Robin Hood, tudo ligado a coisas e descrições que praticamente coincidem com a descrição ou da mulher e do dragão ou do cavalo branco, provando o que nós já tínhamos comentado. Lembra quando nós comentamos a respeito de que o ser, sem querer, ele manifesta aspectos ligados a profecias divinas? Então o homem, neste caso, principalmente a Inglaterra, com seu imperialismo, manifesta aspectos dos dragões. Os dragões que eles tanto combatem, na verdade, são eles mesmos. Com a coroa do cavalo branco, eles contando sobre coroas apenas estão mostrando que eles são realmente o primeiro selo do cavalo branco e são realmente o dragão do primeiro prodígio. Com a União Soviética, Pietro Baldi comenta que, assim como a besta que saiu do mar, que é descrita como ter a capacidade de tirar a paz na Terra, a União Soviética realmente fez isso, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. E depois dela, principalmente na década de 50, 60 e 70. A cor vermelha da União Soviética é considerada beleza, um símbolo, uma cor bela da União Soviética que está sendo atribuída, mostrando mais uma vez, ou pelo menos evidenciando que o ser humano, sem querer, manifesta aspectos
ligados a simbologias que estão previstas há milhares de anos pelos profetas. O materialismo da besta, e aqui bem qualificado, porque o ateísmo da União Soviética era estrutural. Filosoficamente, oficialmente, a religião, a religiosidade foi banida do comunismo. Então, está aí comprovado, que mostra que, não havendo espiritualidade, só pode estar ligado espiritualmente ao nível animal besta. Quando a besta sai do mar, quer dizer que são muitos povos. Nós não comentamos essa simbologia, porque ela só vai aparecer principalmente aqui. Mas quando se fala de mar, é que são vários povos. E é o que é a União Soviética, vários povos reunidos. Admirada pelos povos também, essa simbologia está clara na besta. E foi o que realmente aconteceu, principalmente na década de 50 e 60, que a União Soviética realmente ficou impressionante. E, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, foi apoiada tanto pelos Estados Unidos como pela Inglaterra. Logo depois teve os problemas que nós já conhecemos. Mas naquele início, realmente, houve muita admiração de todos os povos do mundo. Fala também no Apocalipse que a besta teve uma chaga curada, que Pietro Baldi, à época, especulou, ele disse que não tinha certeza, talvez seja a Batalha de Stalingrado, mas este canal comenta que, por exemplo, a União Soviética foi desfacelada e está se recuperando como Rússia, apesar de não ser mais comunista, mas realmente pode ser vários eventos que a União Soviética sofreu, ou antes como Rússia, que fez eles se recuperarem, voltarem das cinzas. Também é possível. Um comentário que é atribuído à besta no Apocalipse, que diz o seguinte: Deus avisando a besta, quem usa a espada, com a espada será ferida. Ou seja, Pietro Baldi comenta que claramente ela vai se autodestruir, vai se esfacelar. E não foi o que aconteceu. Mas Pietro Baldi falou isso em 1956, quando a União Soviética estava no auge, e ninguém pensaria ou imaginaria que a União Soviética teria um destino tão curto, mas ele, Pietro Baldi, fruto, obviamente, da sua elevadíssima condição espiritual, sua afinidade com João Evangelista e Francisco de Assis, que foi uma encarnação do outro, e também, não comentamos, mas Francisco de Assis era o guia espiritual, ou seja, João Evangelista era o guia espiritual de Pietro Baldi. Então, com essa autoridade toda, ele podia profetizar com segurança que a União Soviética ia se esfacelar, e em breve. Está lá no livro. E nós aqui no canal gostaríamos de comentar um aspecto numerológico. A União Soviética durou de 17 a 89, dão 72 anos, então é igual a 6 vezes 4 vezes 3, ou 6 vezes 12, onde o 6 é um número invertido da besta, ou seja, um número negativo, em que um grupo está sendo multiplicado, que é o 4 vezes 3, mostrando um período de tempo, que seria o 12, usado de forma negativa. É a nossa interpretação. E, obviamente, provando que a humanidade, sem querer, manifesta aspectos proféticos. Com relação à Alemanha nazista, que Pietro Baldi só relaciona ao terceiro selo, Cavalo Preto, ele comenta o seguinte, que realmente, assim como o Cavalo Preto fala indiretamente de escassez de alimentos, houve uma forte escassez de alimentos. Não só antes da Segunda Guerra Mundial, mas também um pouco depois, onde houve muita miséria naquele país. Um descontrole terrível da moeda também houve, principalmente nos estertores da Segunda Guerra Mundial, com o marco alemão atingindo valores, ou desvalorizado absurdamente, a moeda não tendo sentido nenhum, as pessoas indo com carrinhos de notas de marcos para comprar alguns punhados de pães, etc. Fala da cor negra dos países do eixo, os países que se aliaram, e a Alemanha em particular, usavam o negro como seu símbolo, mostrando mais uma vez o que está sendo reiteradamente comentado,
que sem consciência o ser se atribui ou se liga a certas simbologias do livro profético das revelações. E ele diz que não há prodígio para o terceiro selo porque o cavalo negro desapareceu rapidamente da política do mundo. Então não é considerado prodígio porque ele surgiu e logo acabou. Ou seja, não há um tempo histórico considerável. Por isso não foi mencionado na fase dos prodígios mais à frente por João Evangelista. E nós nesse canal, impressionados com a simbologia dos símbolos, dos números, podemos destacar que a Alemanha nazista manifestou-se como guerra de 39 a 45, exatamente o número inferior de 6 anos. Foi um curto reinado, ou uma curta atividade, onde o 6 está tipificado. Não só para a Alemanha nazista, que perdeu, mas para aquela guerra trevosa que foi a Segunda Guerra Mundial. E quanto aos Estados Unidos, Pietro Baldi atribui o quarto selo, o cavalo amarelo, e o terceiro prodígio, que é a besta que saiu da terra. E ele diz o seguinte, que essa besta, ligada aos Estados Unidos, é outra forma de materialismo, expressa em forma de riquezas, de indústrias, de pujança material em diversas áreas, inclusive na política, na economia, etc. E efetivamente, o materialismo americano é altamente resistente ao espiritualismo. Alguns exemplos são os esforços que o espiritualismo teve de ingressar sem sucesso na mente e nos corações do povo americano. Alguns exemplos rápidos foi o exemplo das famosas irmãs Fox, que no século XIX conversaram abertamente com espíritos, registrado por repórteres, jornalistas, saiu na mídia durante semanas no século XIX, confirmando por todas as formas materiais e espirituais possíveis, a existência da realidade do mundo dos espíritos. Houve o esforço de Vivekananda, Yogananda, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yogananda, por exemplo, ficando décadas nos Estados Unidos, fazendo milagres e fenômenos espirituais a céu aberto. E todos esses seres fantásticos, inclusive Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Valdo Vieira, foram nos Estados Unidos mostrar a realidade dos mundos dos espíritos de diversas formas. E nenhum desses esforços teve fruto considerável. O povo continuou, de uma forma geral, altamente materializado, mostrando que a força que essa besta tem na área material também faz resistência enorme à espiritualidade, de uma forma geral, claro. A profecia diz que a besta terá o chifre do cordeiro, mas não é o cordeiro. E é o que realmente acontece, onde o povo americano, com a sua cristandade voltada para o protestantismo, e os pastores protestantes sendo os mais ricos, as igrejas mais poderosas economicamente, são as igrejas protestantes americanas. Ora, isso é uma contradição com relação ao mestre iniciador dessa religião, Jesus, que dizia para não se acumular nada na terra, porque ela é passageira. Condenava o rico dizendo que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico ir para o reino dos céus. Falava, ai de vós ricos que têm seus gozos na terra, e assim por diante. Porém, contradizendo tudo isso, os pastores e as igrejas protestantes acumulam bens na terra o tempo incessantemente. Contradizendo, ou seja, confirmando que efetivamente eles terão o chifre do cordeiro, ou seja, irão às igrejas, cantarão, louvarão hinos, rezarão, mas as suas atitudes não vão confirmar as mensagens do Mestre, serão o contrário. Chifre do cordeiro, mas não são de Deus. E a profecia vai mais fundo, diz que a besta falará como o dragão, que Pietro Baldi explica que é o Império Britânico.
E efetivamente os Estados Unidos falam a língua do Império Britânico. Aliás, foi colonizada pelo Império Britânico. Falam inglês. Assim como o Império Britânico e os Estados Unidos falam a mesma língua, o dragão e a besta que saiu da Terra falam exatamente a mesma língua. Impressionante. E diz a profecia que a besta mostrava o seu poder diante da primeira besta, que Pietro Baldi explica que é a União Soviética. Realmente, os Estados Unidos exibiu seu poder material, sua capacidade bélica, militar, sua capacidade aeroespacial diante da primeira besta, a União Soviética, que buscou concorrer com ela em várias áreas, até na área esportiva. E esse gasto aeroespacial, militar, etc., em detrimento do bem-estar do seu próprio povo, gerou a bancarrota da União Soviética, porém fruto do exibicionismo, vamos assim dizer, entre aspas, do poderio americano. Mais uma profecia que encaixa perfeitamente. E essa também, que também nos impressiona muito, diz que a besta fará prodígios grandiosos até fazer descer fogo do céu. E o que aconteceu exatamente com Hiroshima e Nagasaki ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945? Os Estados Unidos fez descer 2 poderosas bombas atômicas nessas cidades japonesas. E isso nada mais é do que fazer efetivamente descer o fogo do céu. E os Estados Unidos também exibe uma capacidade impressionante de destruir o mundo dezenas de vezes com seu artefato nuclear. E, mais uma vez, eles realmente fizeram e fazem prodígios grandiosos. Conquistaram a Lua, têm praticamente um planejamento de chegar a Marte até o final dessa década, foram até o fundo do mar, desenvolveram tecnologias na área aeronáutica, praticamente prédios inteiros voadores, são capazes de prodígios tecnológicos fantásticos, os computadores, a televisão, o celular, o smartphone, carros que praticamente andam sozinhos, inteligentíssimos e por aí vai. Confirmando seus prodígios e a capacidade de descer fogo do céu como uma descrição perfeita dos Estados Unidos. E mais uma descrição que Pietro Baldi destaca é a previsão de João Evangelista de que ninguém vai poder comprar ou vender nada sem ter o nome e o número da besta na mão e na testa. Pietro Baldi explica que isso é exatamente o dólar, que realmente o mundo inteiro depende do dólar para fazer comércio a nível internacional. E também vários países usam o dólar como moeda corrente. O Brasil mesmo não pode fazer nada, nem pensar em fazer nada sem ter um mínimo de lastro em dólar para o seu comércio internacional. E todos querem dólar. Essa é a verdade. Quem que não quer dólar? Quem que não quer ter dólar na mão? E fica com dólar também na testa, na mente, buscando oferir esse poderoso meio monetário para poder se dizer rico ou ter bem-estar. E o número 666, mais do que explicado, é a simbologia numérica do dólar, que seria a materialização, ou seja, o materialismo puro e bruto, onde o dólar simboliza a busca que a pessoa quer de ser rica, independente de ter a riqueza espiritual. E este canal, gostaria de acrescentar mais algumas informações. Segundo espiritualistas diversos, em particular Divaldo Pereira Franco, os americanos nada mais são do que a reencarnação do Império Romano. O povo romano desencarnado ao longo dos séculos, do início dos primeiros séculos da era cristã, foram reencarnando aos poucos em outros países e com a conquista do Império Britânico da América do Norte, o povo romano, ou o perfil espiritual romano, foi para a América do Norte. E eles provam isso. Por exemplo, a tendência dos americanos de construir tudo em arco, como o Capitólio, a Casa Branca, o gosto americano pelas lutas de gladiadores, 2 ou 3, 4 homens lutando num ringue, se esbofeteando e se massacrando até sangrarem,
é o gosto típico do romano que foi para os americanos, o interesse que o romano tinha pelo direito, que foi importado também, os americanos são apaixonados pelo direito, a águia, até a águia, que era o símbolo do exército romano, é o símbolo também das forças armadas do exército americano. O símbolo de Nero, 666, que representa Nero, então ligado ao Império Romano, como um dos imperadores romanos, foi também levado para os Estados Unidos, ou seja, há uma ligação unívoca entre Nero, o Império Romano e os próprios Estados Unidos. Um outro exemplo interessante é que os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram que ir para a Itália. E lá pela década de 45, 50, quando os soldados americanos entraram pela Itália dentro, começaram a surgir aqueles filmes da década de 50, 60, que eram grandes filmes da era romana, Quo Vadis, Ben-Hur, etc., Cleópatra, que, segundo os espiritualistas, nada mais foi do que os soldados indo para lá e os americanos tocando naquela terra começaram a ter memórias, lembranças vagas daquela era pujante do Império Romano na Itália. E expressaram isso nos filmes. E temos a igreja que é apostólica católica romana, mostrando que o romanismo, a tendência de Roma, incorporada na igreja, também de uma certa forma foi para os Estados Unidos e expressa também o 666, como nós já comentamos naquela carta, naquele édito de Pio IX. E por último, nós queremos mostrar o capitalismo. Os Estados Unidos é a capital, é o berço, é a mãe, seria o líder capitalista do mundo. E fizemos um estudo neste canal, que podemos mostrar, que se alguém quiser pode consultar depois, provando que o materialismo, do ponto de vista econômico, é expresso no capitalismo, mostrando que a forma bestial também foi incorporada à forma econômica. Ou seja, o capitalismo nada mais é do que um egoísmo puro e claro, onde o ter, o obter, o concentrar é que importa. Nada importa mais, não importa que haverá mais pobres, que as pessoas serão prejudicadas, que os trabalhadores serão explorados, isso não interessa. O importante é o vencedor e o resto é perdedor e paciência. Então, essa forma indiferente aos pobres e necessitados, só importando a riqueza, que é a forma egoísta materialista de expressar-se na economia, também os Estados Unidos lidera, comprovando até por esse aspecto que efetivamente eles são uma forma da besta descrita no livro das profecias. E aproveitando o brilhante pensamento de Pietro Baldi, podemos ligar os 4 selos e os 4 prodígios como ações dos homens a alguns outros capítulos mais à frente do Apocalipse. Por exemplo, a besta de 7 cabeças e a prostituta. Uma descrição muito detalhada do comportamento, principalmente da Idade Média dos homens. Não poderemos mostrar aqui a leitura. Recomendamos que seja lido e meditado a questão, mas descreve lá o comportamento do homem ao longo aí dos últimos séculos, com especial atenção para o comportamento do homem na Idade Média. Existe também uma outra descrição onde o cavaleiro do cavalo branco, a besta e o falso profeta entram em combate. O cavaleiro do cavalo branco é o ser divino, que existe uma relação direta com uma profecia hindu que fala do Kalki Avatar, que é exatamente um ser de cavalo branco vestido de púrpura ou vestido de vermelho, exatamente como está no Apocalipse. E não devemos nos surpreender com isso, pois a profecia, a visão divina, não pode ser atribuída só a um povo judeu, numa região diminuta do Oriente Médio. Ela é uma verdade universal, global. Então, obviamente, os hindus receberam a mesma profecia, de outra forma, mas a profecia, a origem é a mesma, e descreveram como o Kalki Avatar. E João Evangelista a captou como o cavaleiro do cavalo branco, que venceu o
a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta exatamente está ligado à mulher de púrpura, que está na imagem à esquerda, e também aos 4 selos e os 4 prodígios. No caso desse cavaleiro, e essa luta com a besta e o falso profeta, é como se a parte das ações dos homens e a parte da resposta de Deus fossem descritas num cenário único. E da mesma forma, uma descrição logo a seguir tem os 1000 anos, que é o dragão amarrado e depois desamarrado, que descreve que os anjos vão colocar o dragão preso durante 1000 anos e depois ele será solto. Há um livro que nós comentamos lá no começo a respeito de Francisco de Assis, que foi psicografado por Miramês, que explica que essa parte, de grosso modo, foi o seguinte: que Jesus, para manifestar a mensagem de Deus na Terra, precisava antes amarrar, colocar nas trevas inferiores seres que, se entrassem em contato com Jesus, Jesus não poderia se manifestar nem em alguns minutos. Então esses seres mais trevosos, mais terríveis, foram separados da humanidade e desencarnaram coletivamente ao longo das décadas e dos séculos e foram amarrados nas profundezas das trevas. Porém Deus, que é infinito amor e misericórdia, não podia deixar esses seres para sempre amarrados. Eles precisavam também evoluir. Então Deus liberou esses seres terríveis, que estão simbolizados na forma de dragão, após 1000 anos, ou seja, do ano 0 de Cristo até aproximadamente o ano 1000, um pouco antes, esses seres ficaram amarrados para que o cristianismo, as verdades espirituais, pudessem ser minimamente conhecidas pelo povo ariano, pelo povo europeu. E só após esses 1000 anos é que esses seres foram libertados para reencarnarem e evoluírem, e também aprontarem das suas, aprendendo com a lei da causa e efeito a evoluírem também sentindo na pele o que estavam fazendo para os outros. E o livro Francisco de Assis Miramês explica que é exatamente o início da Idade Média, onde a perversidade, a crueldade, inclusive entrando dentro da igreja, muitos padres, papas, bispos, não eram mais do que dragões, seres bestiais inferiores que se infiltraram na igreja e fizeram perversidade usando o nome de Cristo. Daí esse período terrível que, segundo esse livro e outras mensagens espirituais que temos acesso, essas bestas, esses seres terríveis, estão até hoje se expressando na Terra. Obviamente, essa descrição é uma combinação da ação de Deus e da ação dos homens. Mas explica que Deus está atento, só que a sua misericórdia permite a expressão do mal para que o mal aprenda e se arrependa. E com relação a esta imagem mais ao centro, que é a besta de 7 cabeças e a prostituta, Pietro Baldi faz uma outra correlação impressionante, mostrando que principalmente a Europa como um todo está encaixada nas profecias do Apocalipse. Ele diz o seguinte, que a Europa, nos seus contornos geográficos, dependendo de como nós encaixarmos o mapa, é exatamente a descrição física da mulher prostituta em cima da besta de 7 cabeças. Vamos tentar fazer essa correlação agora, inclusive com a cabeça e a coroa sendo respectivamente a Espanha e Portugal. Vamos ver, vamos prestar atenção, o mapa vai girar e vai tentar se encaixar lá em cima. Olha, vamos ver. Lentamente, observe. Lá vai estar, obviamente estamos vendo só o mapa, vamos tentar dar uma clareada, transformar em transparente para a gente perceber. Olha só, lentamente nós vamos vendo o rosto da senhora. Acreditamos que seja possível observar a taça ali na área da Sicília, o braço sendo a Itália, etc. Vamos voltar mais uma vez o mapa e retomaremos
a senhora no fundo agora, para verem como é impressionante. Realmente é uma senhora sentada, toda o resto da Rússia sendo a besta, e a Europa toda, sem haver uma intencionalidade, mas a própria geografia e a própria distribuição política dos homens expressaram uma profecia de forma inequívoca. Prosseguindo na sequência de selos, temos o quinto selo, as almas dos mártires. Vamos entrar depois em mais detalhes porque estamos fazendo dessa forma. O sexto selo, o grande terremoto, aqui já é mais a resposta de Deus do que as ações dos homens, mas precisamos colocar para que possamos entender o contexto geral que João Evangelista descreveu a cena. Pulamos uma e já vamos explicar por que. Vamos para o sétimo selo, onde há um silêncio no céu, e as 7 trombetas, que já é o prelúdio, já é o início da resposta de Deus nessa primeira sequência, que são as trombetas. Voltando ao quinto selo, as almas dos mártires, podemos relacioná-la diretamente ao quarto prodígio, o Cordeiro e os 144.000, onde as pessoas encarnadas e desencarnadas, que ao longo de séculos e milênios sofreram as barbaridades nas mãos das bestas e dos dragões, reúnem-se em súplica em volta do Senhor, pedindo a sua misericórdia e a sua justiça, e o Cordeiro os consola. Este evento pode ser relacionado diretamente aos 144.000 que aparecem entre o terremoto no sexto selo e o sétimo selo, que são o início das trombetas, provando mais uma vez que os dois eventos, tanto a sequência de selos como a sequência de prodígios, tratam do mesmo evento, do mesmo acontecimento, de ângulos diferentes. Vamos em frente. E a partir daí, chegamos ao fim das ações dos homens, explicado de forma geral, e passaremos para a resposta de Deus. Então, temos a segunda parte, ações dos homens e resposta de Deus, e mais especificamente a segunda fase, resposta de Deus, começa agora. Essa segunda fase é um motivo pelo qual as pessoas têm muito medo do termo Apocalipse, relacionando Apocalipse com o fim do mundo. Nada mais injusto. Porque, na verdade, podemos entender essa fase como uma pessoa que mora numa casa que está num estado terrível. Teto caindo, parede também toda arrebentada, cheia de cupim, cheia de infiltração para todo lado. E que chega alguém falando, nós vamos fazer uma reforma. E nessa reforma tem uma fase inevitável, que é a desconstrução. O teto vai ter que ser arrancado, as paredes derrubadas, o piso vai ter que ser revirado todinho para ser colocado novo, etc. Quem chegar na casa e ver essa desconstrução, a destruição toda, vai ficar apavorado, vai dizer, a casa do meu vizinho está sendo arrebentada, estão destruindo a casa do meu colega. Não, pelo contrário. Quem vê o projeto, olhar o engenheiro do lado com o projeto na mão, vai entender, vai sorrir, falar, nossa, que maravilha, vai estar numa casa nova, vai estar numa casa renovada, vai dar habitabilidade à pessoa que está morando lá dentro. É assim que deve ser interpretado. Ou seja, não olhar pontualmente este evento, mas olhar o evento como um todo. Até como reforço à ideia, temos que lembrar que a Terra já sofreu vários cataclismos ao longo dos seus 4,5 bilhões de anos. E a cada evento deste impressionante, a vida que quase é destruída nesses eventos, ela volta numa etapa mais evoluída, mais bela, dando mais, vamos dizer, beleza ao que já existe no mundo. Graças a esses eventos, a Terra tem a beleza e a evolução que tem hoje. Temos que entender isso como uma limpeza de coisas que estão atrapalhando ou já não servem mais para o novo passo da humanidade.
E sem esses eventos, nós aqui acreditamos, e os videntes de uma forma geral, que têm reforçado ideias que coincidem com a mensagem de João Evangelista, dizem o seguinte: sem esses eventos, o reino de Deus não tem como se estabelecer na Terra. E o projeto desse engenheiro divino é exatamente que o evangelho seja vivido entre as pessoas no dia a dia. O reino de Deus tem que chegar na nova civilização do terceiro milênio. E a única maneira de fazer isso é, primeiro, mudar todo o perfil da civilização, arrancando os maus pela raiz da Terra, e fazer também o planeta ficar com a habitabilidade, com o espaço necessário, com o ar também higienizado, inclusive espiritualmente, para essa nova civilização. Então, dito isso, repetimos, não precisamos, não devemos ver o evento de forma pontual, e sim dentro do contexto geral do projeto de renovação da humanidade para a nova era. Sexto selo, o grande terremoto, é apenas o título, porque, na verdade, João Evangelista descreve que, além de um grande terremoto que fará abalar os alicerces do planeta, o Sol vai ficar escuro como saco de silício, a Lua vai ficar vermelha como sangue, as estrelas cairão do céu como fogo sobre a Terra e assim por diante. Essa descrição coincide demais com vários profetas e espíritos que avisam que eventos semelhantes realmente deverá acontecer. Temos aí o profeta Isaías, o próprio Nostradamus, o espírito de Ramatiz no livro Mensagem do Astral, Edgar Cayce, que é o famoso profeta adormecido. Há uma freira muito famosa que foi estigmatizada, tem as chagas do Cristo no corpo, que recebeu de Nossa Senhora os 3 dias da escuridão. Essa senhora é impressionante, ela passou 5 anos só comendo hóstia, ela levitava durante as suas orações, etc. Vale a pena pesquisar no YouTube e na internet. E ela coincide, ela fala exatamente muito parecido com essa descrição de João Evangelista. Se tudo isso é simbólico ou não, depende de cada um interpretar. Nós, desse lado, Pietro Baldi também, e muitos profetas dos quais nós demos exemplo agora, acreditamos todos que deverá acontecer muito próximo dessa descrição. Obviamente, o espírito de Ramatiz fala bastante sobre isso. Se o homem se arrepender, se ele tomar uma decisão positiva, pode ser que nada disso, como essa descrição que nós estamos vendo agora e as outras que veremos depois, aconteça. Deus pode dar uma trégua, um intervalo, ou então simplesmente tirar essa parte do Apocalipse do destino da humanidade. Apesar de nós entendermos que, ao contrário, o homem está totalmente indiferente às mensagens desse livro profético, que não foi colocado à toa como aviso aos homens. Então, vamos em frente. Sétimo selo, silêncio no céu, as 7 trombetas. No silêncio do céu, João Evangelista fala de um silêncio de meia hora, que Pietro Baldi comenta como possivelmente algo em torno de 50 anos, de intervalo sem mensagens, aproximadamente de 1950 a 2000. E, efetivamente, as mensagens, principalmente relativas à grande transformação, minguaram bastante. Quase não se fala disso nos meios espíritas, nas reuniões mediúnicas, até porque, ao longo desses 2000 anos, o que mais houve foram mensagens e avisos alertas à humanidade. Assim como houve avisos para os povos judeus durante a época de Noé, ou na captura dos judeus pelos babilônicos, pelos egípcios, e outros profetas também avisaram muito ao povo de Israel, o povo não se arrependeu, acabou sofrendo muito, mas não foi por falta de aviso. Sodoma e Gomorra também foi avisada. Aqui nesse evento temos uma quantidade ainda muito maior de avisos ao longo da história, e o homem teima em não se arrepender. E o silêncio é necessário como preparativo para os anjos lançarem as 7 trombetas, que é a resposta de Deus. Esta descrição guarda a relação direta com os 7 anjos e as 7 taças. Na sequência à direita que temos comentado a respeito dos 7 prodígios.
Então, assim como os 7 selos estão para os 7 prodígios, as 7 trombetas, que é a resposta de Deus, estão para as 7 taças. São apenas formas diferentes de descrever o mesmo evento. E como a mensagem de João Evangelista não é linear, como já comentamos, naquela imagem do diamante, seguindo para o 5º prodígio, temos os 3 anjos atuando na queda da Babilônia. Babilônia, claro, só pode ser essa civilização toda globalizada, multicultural, mas também cheia de erros e pecados ao longo da sua história. Há o 6º prodígio, onde as foices e a colheita da terra, ou seja, a terra é ceifada, e há a separação do joio e do trigo, dos bons e dos maus. Cabalmente profetizado, inclusive, pelo próprio Jesus em Mateus 24 e 25. E o 7º prodígio é o mar de vidro, onde é descrita uma cena de um belíssimo mar de vidro, onde os anjos louvam o sucesso do projeto do Senhor. Nesta sequência, guarda-se uma relação direta da queda da Babilônia, dita no 5º prodígio, e uma outra descrição da queda da Babilônia lá no capítulo 18, mais à frente, comprovando que está se falando sempre da mesma coisa de formas diferentes, e não podemos deixar de comentar que todas essas sequências abaixo também, obviamente, são outras formas de interpretação da imagem multidimensional que João Evangelista teve do futuro. Então, na sequência, seguindo novamente as ações dos homens pelos selos, temos as trombetas. Primeira trombeta, fogo sobre a terra. Segunda trombeta, fogo sobre o mar. Terceira, fogo sobre os rios e fontes. Quarta trombeta, feridos o sol e os céus. A interpretação são das mais variadas. É difícil nós entrarmos em detalhes, até porque o detalhe é perigoso, a respeito do que seriam tudo isso, mas é possível que seja algum evento celeste, na sequência de meteoros, asteroides, talvez o próprio homem como um agente da sua autodestruição também com bombas atômicas, mas algo de forma global, forte e muito ligado a fogo, aparentemente está sendo descrito. Há os que falam de um planeta se aproximando, chama até de Nibiru, Astro X, o Chico Xavier chama de planeta Chupão, que possa ser o agente ativador de todos esses eventos, mas parece que a Terra vai ficar abrasada de uma certa forma. E para comprovar que João Evangelista fez questão, ou realmente estava falando disso, na sequência dos prodígios, temos a primeira taça que fala exatamente de fogo sobre a Terra. Observem a correlação perfeita. Segunda trombeta, fogo sobre o mar. Olha só, terceira, fogo sobre rios e fontes. E de uma forma diferente, na quarta taça fala o sol queima os homens. Exatamente a mesma coisa. Comprovando a relação trombetas com taças. Até se pode ver que até a forma, né? A trombeta não deixa de ser uma taça, né? Voltada para cima com algumas modificações. Taça e trombeta têm formas semelhantes. E para a quinta trombeta, João Evangelista fala de uma grande batalha, que nós gostaríamos de dar alguns detalhes para mostrar a precisão profética de João Evangelista. Ele diz, por exemplo, que de um poço de fumo, de fumaça, sairão gafanhotos prontos para a batalha, e que nas suas cabeças haverão rosto de homens. Os seus corpos serão vestidos com uma couraça forte de ferro, que ele fará estrondo, que serão semelhantes a carros puxados por muitos cavalos, que as suas caudas, semelhantes às caudas dos escorpiões, lançarão terríveis aguilhões, prontos para destruir, fazer mal ao homem durante 5 meses. Gente, que descrição impressionante. Só essa, e tem outras lá que vale a pena ler, mas nos parece com um ser como um gafanhoto fazendo esse estrondo todo e com a cabeça de homem, nos parece muito com o helicóptero de ataque usado no Oriente Médio, nas guerras do Golfo, chamado Apache, onde ele realmente tem uma forma de gafanhoto, faz um estrondo incrível.
a sua cabeça, aparece a cabeça do piloto realmente ali, e ele realmente lança aguilhões, que são os famosos foguetes Hellfire, com grau de letalidade impressionante. Para um homem simples, de 2000 anos atrás, que não conhecia sequer a máquina a vapor, fazer uma descrição tão precisa de um evento que ocorreria há milênios, só isso dá grande fidedignidade à sua profecia. E também não deixa de ser um pouco relacionado, um próprio carro de combate, o tanque de guerra, também tem uma certa semelhança, mas nos parece mais preciso descrever o Apache. Inclusive, por causa do seguinte, a próxima profecia da sétima trombeta fala de uma guerra grande no rio Eufrates, que é exatamente o rio que corta Turquia, Síria e Iraque. Síria e Iraque é exatamente onde hoje há um barril de pólvora prestes a explodir. Não há nenhum pesquisador, cientista político moderno, que discorde da grande possibilidade de ali estourar uma guerra mundial ou uma guerra de grande escala que, de uma forma direta ou indireta, afete o mundo inteiro. E essa localização, então, ela não é só precisa geograficamente, mas em termos temporais, porque é exatamente nessa época que está ocorrendo essas catástrofes, vamos assim dizer, do ponto de vista humano naquela região. Mais à frente, no sétimo selo, João Evangelista volta a falar de relâmpagos, terremotos e granizos, dando, vamos dizer, uma conotação nova, acrescentando o relâmpago a descrições de cataclismas naturais que ele já havia mencionado antes. E na sequência, como na esquerda temos feito a sequência selos trombetas, na direita vai a sequência dos capítulos mais à frente, que fala dos prodígios e das taças. Então, relacionando a quinta trombeta, na quinta taça fala de dores e feridas, a correlação não é tão direta, mas nos parece bastante semelhante. Na sexta taça, relacionado precisamente à sexta trombeta, repete Rio Eufrates, uma grande guerra, e dá mais um detalhe falando da região Armagedon. Não temos informações precisas sobre o que seria esse termo em si, mas nos parece apenas uma localização mais precisa do local. Rio Eufrates, ou seja, Síria, Iraque e um pouco da Turquia. E a sétima taça, mais uma vez, repetindo, relâmpagos, terremotos e granizos, quase como uma chave para mostrar que ele apenas está na sequência das taças, dando mais descrições diferentes do mesmo evento. E após o profeta apresentar a saga dos homens e a resposta de Deus por meio de selos, trombetas, taças e prodígios, ele parece fazer um apanhado geral dessa segunda parte, descrevendo o cavaleiro do cavalo branco e as duas bestas, como que juntando a ação dos homens e a resposta de Deus, tudo num cenário só. Então ele descreve um ser poderosíssimo, num cavalo branco, vestido de vermelho, com uma espada na mão, uma coroa na cabeça, escoltado por um exército de anjos, e que batalha contra o dragão, uma forma de besta, prendendo esse dragão para sempre no poço, e também combate o falso profeta, expulsando-o também para o poço. E a vitória do bem desse ser maravilhoso sobre o mal. O mais interessante dessa descrição simples e direta, muito clara de toda a segunda parte, é que ela coincide exatamente, inclusive até na roupa vermelha, com uma descrição de milhares, se não dezenas de milhares de anos, dos hindus, nos Vedas, do Kalki Avatar, que é uma manifestação da divindade Vishnu, prevista para vir à Terra no fim do período Kali Yuga, que é a Era das Trevas, o fim da Era das Trevas, e para dar início à Era da Luz, onde esse ser combateria o mal, extirparia o mal da Terra por meio de uma grande limpeza, e começaria essa Era da Luz chamada Satya Yuga. E o Kalki Avatar, como manifestação de Vishnu, seria também a reencarnação de Rama e Krishna, que são divindades famosíssimas
da religiosidade hindu. E o mais impressionante, para confirmar que estamos no mesmo período, é que efetivamente houve uma divindade, um ser encarnado, chamado Satya Sai Baba, encarnado em 1925 e desencarnou em 2011, onde ele efetivamente se declarou como avatar e reencarnação de Rama e de Krishna, ou seja, uma manifestação da divindade Vishnu. E claro, como qualquer ser humano, houve dúvidas, muita descrença, então ele se apresentou por meio dos seus fantásticos milagres. Onde ele ressuscitou mortos como Jesus, no mínimo umas 4 ou 5 pessoas, se não mais, materializava objetos a céu aberto, à luz do dia. Ele conseguia estar em vários lugares ao mesmo tempo, e os milagres eram incessantes e diários durante no mínimo umas 7 décadas. Alguns desses milagres foram registrados num livro muito famoso chamado Sai Baba, O Homem dos Milagres, de Howard Murphy, onde ele registra os principais milagres relatados, não só que ele testemunhou, mas de pessoas muito sérias que conviveram com Satya Sai Baba. E o mais interessante disso tudo é que, como ele foi contemporâneo nosso, há muita coisa também no YouTube, há vários sites no mundo inteiro. Aqui no Brasil há uma organização, uma fundação, que coleciona não só os seus milagres, mas principalmente a sua profunda sabedoria, que há uma coincidência absoluta com as verdades espirituais, que são emanadas das religiões do mundo, as principais. Inclusive ele cita muito Cristo. Há também uma sabedoria profunda, multimilenar, que exala do seu pensamento, muito, muito, muito interessante. E não só isso, houve testemunho de um ser muito sério, palestrante espírita, Divaldo Pereira Franco, famosíssimo no seio da doutrina espírita, que foi ele mesmo, na década de 80, lá visitar Satya Sai Baba com o professor Hermógenes, e testemunhou vários milagres. E ele, como médium, viu também a imensa aura e o poder espiritual desse ser. Inclusive, a própria Joana de Ângeles descrevendo do ponto de vista espiritual outros fenômenos que não eram visíveis ao ser humano, corroborando a grandiosidade desta alma que foi um presente divino para o planeta. Tudo isso para confirmar que efetivamente, como Satya Sai Baba ele mesmo diz, ele veio terminar com a Era das Trevas e iniciar a Era da Luz. Obviamente, estamos aqui apresentando um aspecto de outras religiões para confirmar um aviso dado pelo Evangelho ou pelo livro das Revelações. E temos que respeitar aqueles que não concordam com essa abordagem, mas o canal apenas usa este aspecto de outras religiões para confirmar que é um evento global e que Deus não vai deixar outras religiões ou outros segmentos religiosos sem a informação importante, ou seja, confirma que tudo é um evento global e que está realmente chegando a grande hora de se acabar com o sofrimento na Terra. E, continuando, o cavaleiro do cavalo branco e as duas bestas coincide nas suas descrições de forma mais geral, não há detalhes de coincidência, mas no geral coincide com o capítulo 20, onde há a batalha, 1000 anos de batalha e o juízo final. E para a conclusão do trabalho, temos a nova era, a terceira parte, o estabelecimento do reino de Deus, a Nova Jerusalém. Numa imagem, a nova era, a nova civilização se estabelece na Terra.
E na conclusão do plano divino, o profeta descreve a Nova Jerusalém como uma cidade radiante, toda ela de pedras preciosas, com 12 portas que representam os 12 apóstolos ou as 12 tribos de Israel, onde a cidade não há mais dor, não há sofrimento, as bestas, os falsos profetas e os dragões são expulsos da terra, a paz, o amor, a tolerância e a fraternidade estão estabelecidas de forma definitiva no planeta. A fome, guerra e todas as dores que o homem antes vivia, testemunhava diariamente, não se conhece mais, não há mais nada disso. Há um novo céu e uma nova terra, mostrando uma clara renovação do planeta como um todo. Ou melhor dizendo, o Cristo vai se incorporar e estabelecer o seu reino no planeta. Daí o epílogo do Apocalipse dizendo: o Cristo vem. E ele repete: eis que venho sem demora, mostrando que ele vai se estabelecer. O final do projeto, como havíamos comentado, é a chegada do Senhor. Talvez não na sua forma material, ainda bem que seja possível, mas com certeza numa forma divina, instalado, vivendo e fazendo agir os corações e as mentes humanas. Ou seja, há uma garantia absoluta no Apocalipse da chegada do amor na civilização humana. E encerrando esse vídeo, com base no estudo que fizemos do Apocalipse na visão cristalina elevadíssima de Pietro Baldi, que o livro das Revelações não tem nada de terrível, não tem nada de perigoso, muito pelo contrário, talvez seja um dos livros mais maravilhosos da Bíblia, pois apresenta a mente divina no seu projeto de estabelecer o reino de Deus entre os homens. E que, apesar de todas as dificuldades e sofrimentos que estamos passando, o Apocalipse garante que está tudo sob o controle e que estamos seguindo exatamente o plano para chegarmos ao reino da paz. Ou como o próprio Pietro Baldi diz, o Evangelho anuncia o reino de Deus, ou seja, mostra o projeto divino. E o Apocalipse é a certeza, a garantia de que este reino vai se estabelecer na Terra. Fiquemos então confiantes, aguardando a conclusão do projeto de Deus para a nossa querida humanidade.